começar com vocês lendo um Salmos de número 90, por gentileza, e o versículo de número 12. Salmos 90, 12. Nós tivemos a semana passada a nossa ceia de Páscoa, o nosso Pessá, onde falamos sobre todo o processo que Deus fez com o povo de Israel, onde falamos sobre o significado do que é Páscoa, mais do que muitas pessoas imaginam, coelho e chocolate. A Páscoa, ela tem um sentido muito profundo para os hebreus. Marca a história de quando Deus libertou o povo hebreu da terra do Egito, que eles ficaram por 430 anos. Entraram com um número de 70 pessoas, entraram no Egito como comerciantes e saíram como escravos. Quando pensamos isso, nós paramos para analisar qual é a forma de vida que você pode viver nesse mundo. A questão não é o que você vive hoje, é como Deus trouxe você a este mundo. Então, para Deus é muito importante como você entra e como você sai do mundo, não apenas estar dentro dele. E você pode se tornar muitas coisas dentro de um processo de vida. Eu conheço pessoas que nasceram jogadas em uma lata de lixo e que se tornaram bilionárias. Conheci pessoas que nasceram milionárias e morreram perto de uma lata de lixo. Então, o que nós devemos entender? Deus nunca enviou nenhuma alma para este mundo para que esta alma tenha uma vida fracassada, derrotada, ou que não figure o testemunho da soberania dele. A primeira coisa que nós devemos entender é que as nossas vidas devem revelar a soberania da bondade de Deus. A bondade de Deus é soberana. E o povo de Israel foi sendo desfigurado e escravizado, como nós bem já estudamos todos esses dias, e passaram por 7 tipos de escravidão, que falamos também. Uma escravidão de corpo, uma escravidão de alma, uma escravidão emocional, uma escravidão econômica, uma escravidão familiar, e que todas estas plataformas tiraram o que chamamos de liberdade. A questão é a expectativa que os céus têm na vida que eu estou vivendo. Qual é a expectativa que os céus têm sobre a minha vida? Qual é o desejo de Deus? Quando falamos sobre isso, então depois que terminou a Páscoa, eles começaram um processo que é chamado de contagem do Homer. Que era o quê? Eles contavam 50 dias para a próxima festa, que era a festa de Pentecostes, que também é conhecida como festa da colheita, e também é conhecida como Shavuot. E por quê? Porque é quando Deus pegou e deu a Torá para o povo de Israel. Eles até então não tinham escritura. A beleza de Deus é nos mostrar que a bondade, o poder e a soberania dele se revela antes da lei. Deus não usou a lei para trazer uma revelação de Deus, dele mesmo. A lei Deus usou para civilizar um povo que não era civilizado. Então isso também marca que tipo de relacionamento nós devemos ter com Deus. Nossa vida não é marcada com Deus e por Deus pelo conhecimento teórico. Porque a teoria, ela não pode te revelar Deus, pode te dar conceitos de Deus. Embora toda a ideia de Deus na tua vida está na tua cabeça, que é a parte mais importante do teu corpo e do teu coração, por isso Deus sempre está ligado à sua cabeça e sempre está ligado ao seu corpo. Mas você entenda que Deus não é letra, Deus é vida, e a vida dele inspira as letras. É por isso que a Bíblia diz que toda palavra foi divinamente inspirada pelo próprio Deus. Não é que a palavra inspirou a Deus, a palavra veio de Deus e Deus a preencheu. E quando falamos sobre isso, o que é contar o homem? Era um processo de preparação, porque não basta Deus libertar você. Uma pessoa, quando é liberta, ela tem que reconfigurar a vida. É igual uma pessoa que tem um problema com drogas e que é livre desse problema com drogas. Essa pessoa precisa ser reconfigurada para aprender a reviver. E depois que um povo tinha uma herança, uma cultura de 430 anos, eles tinham um problema, uma configuração. E que essa configuração precisava ser quebrada. Então, em Salmos capítulo 90, versículo 2, diz assim:
ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então a questão não é a idade que você tem, é como você conta a sua vida. Não é se você tem 60, 70, 80, 30, 40, 20. Mas como você consegue contar os seus dias. Como você consegue dimensionar o plano de Deus em anos de vida limitado. E o que você deseja fazer para que isso mude. Existia um homem chamado Saulo, que nós chamamos de Paulo. Este foi um homem extremamente comprometido com o fator tempo. Ele entendeu que ele não podia perder tempo em sua vida. Você sabe quando você perde tempo? É quando a sua vida se torna um despropósito. É quando você não encontra o sentido e o propósito de fazer o que você faz, viver onde você vive, quando você não tem nenhum tipo de empenho construtivo para deixar nenhum tipo de legado ou de testemunho. Então, quando falamos sobre contar os nossos dias, nós falamos sobre de nos descontaminarmos de uma cultura escrava. Então, quando a gente fala de descontaminação, você sempre tem que usar um produto muito forte para descontaminar outra coisa. O povo de Israel, depois que saíram do Egito, eles viveram um milagre incrível. O que eles viram? Deus abriu o mar vermelho e engoliu todos os egípcios. Faraó com seus exércitos. E a Bíblia diz que quando eles saíram de lá, havia um anjo na frente deles, e como uma coluna de fogo, esse anjo se transformava em uma coluna de fogo, em nuvem. E a primeira coisa que este povo alcançou depois que saiu do Egito, eles foram para um lugar chamado Mara. Quando você vê alguém, isso não vai dar certo. Já todas as vezes estou molhando as coisas. Quando você vê alguém chamado Mara, toma cuidado, oriente essa pessoa, porque o nome Mará significa amargura. Então, as águas de Mara eram um lugar de amargura. Então, depois que Deus os libertou do Egito, levou eles a uma ceia de Páscoa, abriu o mar vermelho, o primeiro lugar que eles se encontram no deserto agora, dentro dessa jornada, é um lugar de águas salgadas. E o povo começa então, muito obrigado, Rubem. O povo começa então a reclamar e a murmurar com Deus, dizendo: uau, você nos tirou do Egito para nos levar a um lugar de água salgada e águas amargas. Não eram nem salgadas, eram amargas. Por isso a amargura. Você precisa entender que às vezes a tristeza e a amargura extraem coisas da sua vida. Qual era o objetivo de Deus dar água amarga para esse povo? Quando você toma um chá de boldo, o que te dá? Vontade de dar náuseas, de vomitar. Qual era o objetivo de Deus levar esse povo na primeira parada, um lugar de águas amargas? Descontaminá-los. Então, depois que Deus liberta você do Egito, a primeira coisa que Deus faz é descontaminar você. É descontaminar a tua alma. É descontaminar o teu coração. É descontaminar as tuas ideias que você carrega há tanto tempo. Então, quando compreendemos essa bondade de Deus, não temos medo de entender processos. E vamos começar a contar dizendo: a primeira coisa que precisamos fazer depois que Deus nos libertou é descontaminar nossas vidas. Estamos contaminados por cultura familiar, hábitos familiares. E sim, os nossos pais viveram coisas legais, mas nem tudo que eles viveram serve para nós. É por isso que quando Deus quis trabalhar com Abraão, a primeira coisa que disse: cara, sai da casa do teu pai, porque eu vou levar você para um novo lugar. Descontaminar da nossa ansiedade. Vamos compreender que descontaminação precisamos passar. Quando falamos da amargura, a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela promove arrependimento. Quando você passa por períodos de angústias, de tristezas, você entende o sentido disso.
Você compreende por que existe o sofrimento na sua vida? Sabe quando você passa 10 anos da sua vida sofrendo pela mesma coisa? É sinal que você não entendeu o sentido do sofrimento que você enfrenta. Quando você passa mais de 5 anos resolvendo o mesmo problema. Então chega um momento que você precisa se posicionar. Em Deus, aprender a contar os dias é quando eu crio uma vida de propósito. Quando eu estou formando uma vida onde o testemunho da soberania, da bondade de Deus e do seu plano aparece nos meus dias. Por isso Deus não trabalha com pessoas contaminadas. A primeira ação de Deus é descontaminar você. Você pode falar o nome de Deus, você pode ler a Bíblia, você pode cantar músicas. Mas se você não tiver na sua vida o primeiro empenho de Deus, é permitir Ele descontaminar a sua vida, nada vai acontecer. Porque não é possível chegar em uma plataforma de vida nova, totalmente contaminado com coisas velhas. Quando você chega no novo, contaminado pelo velho, você profana o novo. E o que é novo se torna semelhante ao velho. Então volta, por isso que existe sempre aquela mentalidade, mas aquela pessoa está vivendo sempre a mesma coisa. É porque são pessoas que não têm um padrão de se descontaminar. Quando você não se é descontaminado, você está sempre contaminando sua vida. Porque a contaminação não está nas coisas que você vive, está em você. Então, você precisa compreender este princípio. Para descontaminar algo, você tem que descontaminar você primeiro. É igual os médicos quando vão fazer cirurgia. Antes deles fazer uma cirurgia com você, eles vão descontaminar você. Mas antes deles descontaminar você, eles precisam se descontaminar. Você imagina um médico descontaminando você com mão suja? Não. Então ele precisa primeiro se purificar para poder purificar outra coisa. E o que Deus quer nos ensinar é isso. Há coisas de nossas vidas que não são purificadas porque nós não nos purificamos. E oramos para que essas coisas mudem. Oramos para que essas coisas sejam límpidas. Mas nunca conseguem ser porque falta em nós este padrão de santidade, de pureza. Se descontaminar é olhar para a santidade. O que é ser santo? A Bíblia diz: ser santo que eu sou santo. Ser santo não está relacionado com você colocar asas em suas costas. A santidade está relacionada ao padrão de amor e temor que você tem com Deus. Por isso, uma pessoa que é descontaminada, ela aprende a amar e temer. Não temer e amar. Primeiro amar, depois temer. Porque se você ama por temor, não é amor. Por isso, o chamado começa: amarás o Senhor teu Deus, não temerás o Senhor teu Deus. Por isso, o primeiro princípio de Deus, para que você entenda um processo de cura, é amar e temer. Temer não é temer. Temer é respeitar, é reconhecer. É como você olha para o seu pai e você tem um respeito dele. Por quê? Porque ele deu origem a você. Você existe por ele. Você saiu de dentro dele. E isso é aprender a desenvolver temor. Então, quando queremos em nossas vidas buscar um padrão de descontaminação, começamos um caminho de santidade. Santidade está relacionada à pureza interna, à pureza de seus pensamentos, à pureza de sua palavra. Santidade está relacionada à sua bondade, à sua fraternidade. Então, o que é uma pessoa santa? Não é aquele indivíduo que está em jejua 7 dias e saindo dali chuta um cachorro. Você entendeu? Não é? Então você vai compreender que a santidade gera um padrão de bondade e pureza, porque eu tenho amor e temor. E quando eu tenho amor de Deus, eu tenho bondade. E a bondade é honrar tudo que Deus criou. O grande plano de Deus na tua vida é que você aprenda a honrar tudo o que Ele criou. As pessoas que Ele criou e colocou ao seu cuidado. A família a que você pertence. Os animais que você tem. Paz em você que um dia Deus irá te cobrar por conta dos animais.
E por quê? Porque a Bíblia fala a história de um profeta chamado Balaão. Esse, quando estava espancando a sua mula, o anjo de Deus tomou a boca da mula e falou para ele: por que você me espanca? Cara, você tem problemas? Sabe, entendem isso? Então, quando falamos sobre se descontaminar, nós falamos sobre buscar pureza. E sabe quando você vai buscar pureza? É quando você tira os palavrões de sua boca. E por que isso? Por um sentido muito claro. Porque a sua boca confessa. E esse mundo é feito por palavra. Então, quando você tira xingamentos, palavrões, claro, vamos entender as coisas. Xingamentos, palavrões, um falar negativo. Que adianta você orar para Deus te abençoar e você maldizer as coisas? Então você vem e ora para Deus abençoar uma situação, mas depois você maldiz essa situação com a sua boca. Então, descontaminar a nossa confissão, arrancando a mentira de sua boca, porque o pai da mentira é... Quem é? Quem? Que maligno? Satanás, gente. Então, se eu digo que a minha boca pertence a Deus, e eu vou viver mentindo, aprenda, a mentira, ela deturpa o seu caráter, ela manobra a verdade dentro de você. Por isso, uma pessoa que anda com Deus, está debaixo do Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E quando tem o Espírito da verdade sobre a sua vida, não pode existir uma manobra de mentira. Somos tão injustos, mentimos tanto, e paramos no farol, o cara pede para nós, ei, você tem um dinheiro aí para me dar? Você diz: não, eu não tenho. Não, você tem. Não é mais fácil você dizer: eu não quero dar. Sabe, trabalhe com a verdade. Existe o poder da verdade. Não caia no engano, não viva uma mentira na sua vida. A mentira, quando sai da sua boca, ela entra na sua vida. Então a mentira entra nas suas finanças, entra na sua vida emocional. Você tem um relacionamento errado, equivocado, que nada tem a ver com Deus. O que falamos? Sobre ser descontaminados. Então nosso primeiro passo é dizer: Pai, queremos uma vida pura. Como queremos purificar a nossa vida? Com a justiça. O que faz a justiça? Purifica a sua vida. O que faz a justiça? Elimina o engano, a mentira. O que faz a justiça? Estabelece bondade. Então, uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa que aprende a olhar para o eterno e ter prazer nele. E dizer: Pai, eu quero ter uma vida que você possa aparecer nela. Por isso, às vezes, Deus te leva a águas amargas, para que você possa vomitar tudo que não é de Deus na sua vida, para que você possa descontaminar tua casa, descontaminar teus filhos, descontaminar tua cultura de vida. Esse é o tempo. Descontaminar tua cabeça, limpar você, limpar tua fé, descontaminar a sua fé de uma informação errada, equivocada, de uma maneira errada de ver Deus, limpar a sua visão espiritual e conseguir enxergar Deus de uma forma mais clara. Isto é o primeiro passo do homem: purificação, se preparar. Deus não entrega nada para pessoas que não se preparam. É por isso que na Bíblia, todas as vezes que Deus queria se encontrar com o povo, Deus dizia a Moisés: põe esse povo para jejuar, põe esse povo para orar, manda esse povo se preparar, porque eu quero falar com eles. Deus quer falar com você, Deus quer falar com a sua vida, Deus quer falar com a sua casa. Mas a primeira coisa que Ele disse para você é: se prepare e fique em paz, porque Ele se revelará a você. Então Deus purificou o povo, e depois que Deus purifica o povo, põe o povo para andar, e eles chegam a um lugar maravilhoso chamado Elim, que tinha palmeiras, 12 palmeiras, e eles ficaram impressionados. E por quê? Porque em Salmos capítulo de número 92, 12, diz o seguinte: estou com a boca furada hoje. Muito destreinado, né? Os justos florescerão como a palmeira,
crescerão como o cedro do Líbano. Por que isso? A segunda palavra do povo foi num lugar cheio de palmeiras. Porque essa palavra palmeira é a palavra tamareira. Quando nós falamos sobre tamareira, o povo de Israel entrou na terra do Egito com 70 pessoas. E a coisa mais incrível da tamareira é que uma tamareira, para dar fruto, ela demora 70 anos. Então, quando você vê alguém plantando uma tamareira, não está plantando para si, está plantando para os seus descendentes, e está plantando para os seus netos, está plantando para os seus filhos. E quando você compreende isso, você entende então que a tamareira, ela dá os seus melhores frutos depois de 70 anos. Os homens que Deus escolheu na Bíblia, Deus começou a trabalhar com esses homens de forma madura. É por isso que Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade. E por quê? E por que Deus não gosta de colocar em risco aquilo que é importante para mudar o mundo? Então, há coisas em sua vida que Deus fará quando você estiver maduro, quando você estiver pronto. Deus deu um sonho para José com 17 anos de idade, mas ele chega diante de Faraó depois dos 30. E por quê? Porque Deus tem que amadurecer a sua vida. Então Deus chamou Abraão com 75 anos e deu um filho para ele quando ele tinha 100. E por quê? Um fruto maduro. Deus chamou Moisés aos 40, começou a usá-lo com 80 anos. E por quê? Porque Deus precisa de pessoas responsáveis. Por isso a figura da palmeira, porque Deus quer pessoas que tenham fundamentos nesse desenvolvimento dessa jornada. O que quer dizer isso? Vamos entender uma coisa muito clara. Uma palmeira, as suas raízes podem chegar de 14 a 24 quilômetros. Sabia disso? De distância e de profundidade. Isso é tão sério. Já viu quando daqueles vendavais e maremotos que destrói casas, carros, a única coisa que fica de pé é o quê? Uma palmeira. Você diz, mas passou aqui um tsunami e não arrancou uma palmeira, porque as suas raízes são profundas. Assim está relacionado ao povo de Deus. Na Bíblia, a raiz tem o significado do nosso espírito. Por isso, pessoas que têm raízes têm espírito profundo no mundo de Deus. E o que é ter espírito aprofundado no mundo de Deus? Você vai entender que as raízes são responsáveis pelo desenvolvimento e pelo fruto de uma tamareira. Quando você vê uma árvore que está produzindo fruto lá em cima, é porque a sua raiz está buscando vida embaixo da terra. É por isso que o profeta Jeremias diz que bendito é o varão que confia no Senhor, ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, aonde as suas raízes buscam vida, e o seu fruto não cai. A questão é que quando os nossos frutos começam a murchar e a cair, é porque estamos perdendo raiz espiritual, é porque o nosso espírito está enfraquecido. E por que o espírito tem a figura de uma raiz? Porque a raiz é aquilo que tira a vida da terra e traz para a superfície. O seu espírito é aquilo que tira a vida do mundo espiritual e revela na matéria. Por isso você precisa ter raízes. Pessoas que estão enraizadas em Deus são como a árvore plantada, frutífera, para persistir a qualquer coisa. A qualquer coisa. Não há nada que possa arrancar você do plano dele. Não há nada que possa arrancar você da meta que ele colocou em sua vida. Por isso o apóstolo Paulo escreve com tanto poder, e ele diz aos romanos: o que vai me separar do amor de Deus em Cristo? É a fome? É a espada? É a nudez? É a morte? São os anjos? As potestades? Ele diz que nada poderá me afastar desse amor. Nada pode me arrancar. Nada pode me tirar. Porque eu tenho raízes em Deus. Quando eu tenho raízes em Deus, nada vai me abalar. Você pode passar pelo maremoto, a sua vida ficará de pé, porque o Eterno plantou você. O teu Criador plantou você. Por isso eu diria, como uma palmeira, não temas,
Fale para o seu irmão, você é como uma palmeira. Os palmeirenses gostam disso, né? Então, quando falamos disso, porque de uma palmeira se aproveita tudo. As suas raízes são estrutura. De uma palmeira, a sua madeira se faz casa. A sua vida é um produto para construir. Deus fez você com o potencial de ser um construtor. É por isso que o ser humano que anda com Deus constrói. Quem anda com Deus levanta as coisas. Por isso, como uma palmeira, sua madeira tem que sustentar coisas. Sua vida está aqui para armar coisas, para gerar modelos. Este é o nosso grande chamado. Por isso você não pode ter uma vida infrutífera, uma vida que não produz alguma coisa boa para esse mundo. Você não pode morrer sem deixar nada nesse mundo. Se você nasceu como uma palmeira, eu animo você a orar, jejuar, estudar, planejar, construir coisas, ser ousado. Somos construtores de Deus. E a casca de uma palmeira é cordas. Por isso dela se aproveita tudo. Sua casca se transforma, são feitas cordas de sustentação. Então, o que tem na sua vida? Poder para amarrar coisas. Suas folhas viram teto de casa. E o seu fruto é o mel. Esse é você. Por isso a tua alma, o teu espírito, o teu corpo. Você entende isso? Tua alma, teu espírito, teu corpo, tua vida é como uma palmeira. E Deus coloca você no homem para entender isso. A segunda etapa é um lugar que representa tudo que você tem que se tornar. Primeiro Ele te purifica, para depois revelar a tua identidade poderosa e dizer que você é como uma palmeira. E o salmista aqui diz que é como um cedro do Líbano, mas a coisa mais interessante de você entender isso, sobre contar os dias, que quem escreveu isso foi um homem chamado Moisés. E ele foi um homem a quem o Senhor começou a usar com 80 anos. Moisés soube que foi ficar 40 anos com o povo no deserto. Então esse era um homem que entendia do que estava falando. Entendia sobre contar tempos, sobre contar dias, porque ele viveu isso. Ele viveu isso com o próprio Deus. Que eu diria hoje para você, é tempo de você parar e fazer um balanço em sua vida. Sabe qual é quando a sua vida ela está apresentada diante do Todo-Poderoso? Quando você obedece. Quando você não obedece para Ele, você não existe. E por quê? Porque Deus não leva em consideração os dias da sua ignorância. Então quando você não obedece para Deus, você está morto. E quando você está em pecado para Deus, você está morto. Então vamos entender uma coisa. Como a nossa vida pode estar apresentada diante dele? Quando amamos, tememos e obedecemos. Como vamos contar os nossos dias? Yeshua, ele viveu 30 anos e revolucionou o mundo. Todos os seus dias foram exatamente utilizados pelo poder e pela grandeza de Deus. Eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida esta manhã. Você está começando um ciclo novo. Arruma a tua vida, reforma a tua casa, reforma teu casamento, arruma teus negócios, arruma tua fé, arruma o teu espírito, arruma teu chamado. Porque para ser como uma palmeira, ou como um cedro do Líbano, o que tem o cedro? Você sabia que o cedro é uma coisa interessante? Não é à toa que é o símbolo do Líbano, é o cedro. E o cedro, quando tem 5 anos que ele é plantado, ele tem exatamente 5 metros de raiz para baixo da terra e 15 centímetros na superfície. Você sabe o que é isso? Isso é um cedro. Por que a Bíblia fala tanto sobre árvore e parece que não tem sentido? A Bíblia diz que o ímpio é como a erva da erva do campo, que hoje cresce e amanhã não existe mais. Sabe quantos meses demora para uma erva crescer, frutificar e morrer? 3 meses. E 90 dias. E quando você pensa nisso, então você entende uma coisa muito poderosa em Deus. E a primeira dela um cedro demora 40 anos para dar o seu primeiro fruto.
Você entende? E com 40 anos, o tipo tem uma estrutura de raiz que vai para quilômetros e quilômetros e quilômetros. Por isso tem aqueles cedros que são milenares lá no Líbano, né? Alguns que antecederam o próprio Cristo estão lá. E por quê? Seus galhos podem chegar a mais de 12 metros. Quando a Bíblia diz que você é palmeira e é cedro, há um sentido. Deus revela o sentido que nós temos sobre construir uma medida de vida madura. Contagem do homem era se preparar para as coisas grandes que Deus quer nos levar. Por isso eu gostaria que você começasse esse ano com uma expectativa de organização. De dizer, Deus, me descontamina, porque eu quero crescer. Me descontamina, que eu quero alcançar a plenitude das coisas que você reservou para mim. E quando é que a tua vida é útil e Deus contabiliza a tua vida? O dia que você cumpre o que Ele construiu você. Qual o propósito de Deus na sua vida? O grande sentido da tua vida é viver o propósito que Deus construiu. Qual é o maior pecado da sua vida? Gente, Adão não saiu do Éden porque ele deitou com uma prostituta, ou tomou um porre de uísque, ou roubou alguém. Adão saiu do Éden porque perdeu e saiu do propósito de Deus. E o homem, quando sai do propósito de Deus, não há mais sentido para Deus. É como um relógio que quebra. Você vai andar com um relógio que não marca a hora, perde o sentido. A mesma coisa é a sua vida. Quando ela... Alguém anda aqui com o relógio que não marca a hora, né? Quando ela... A sua vida, quando ela perde o sentido. É uma coisa doida, Fernanda. Perde o sentido porque a ausência de sua obediência coloca você em um passo de vida vazio. Uma vida vazia e sem sentido. Eu queria que essa manhã nós pudéssemos nos voltar a Ele e dizer, Pai, volte a contar os meus dias. Eu quero voltar a aparecer no seu calendário. Eu quero voltar a aparecer na tua matemática divina. Eu quero voltar a aparecer na tua contagem, Deus. Deus está fazendo uma contagem. E o homem é isso. É com quem Deus pode calcular e contar. E quando você está dentro dessa contagem de Deus, a sua vida é uma bênção. A sua vida é útil. A sua vida tem propósito. Por isso eu gostaria que essa manhã pudéssemos nos posicionar e aprender a contar os nossos dias. Como? Vivendo os passos do Homer. Primeiro se descontaminando. Depois entendendo a nossa identidade, chegando em Elim. Terceiro, nós vamos falar que eles chegaram num lugar chamado Refidim, um lugar de descanso, de ter um espírito adequado para o que Deus quer fazer na sua vida. Buscar ter esse espírito adequado, que possa se adequar às reformas de Deus no mundo. Este é o sentido que nós estamos chamados para vivermos com Deus. Não existe outro sentido. Não há profundidade maior. Por isso eu gostaria que pudéssemos essa manhã orar e dizer, Pai, nós queremos mudar as nossas vidas. Queremos mudar os nossos dias. Queremos colocar diante